Hoje nós vamos falar sobre o controle de plantas daninhas gramíneas e folhas largas na cultura do trigo. O controle de folhas largas e de gramíneas na cultura do trigo, ele se tornou mais difícil pelo surgimento da resistência. O azevém, resistente a glifosato, resistente a inibidores de ACCase e também resistente a inibidor de ALS, a buva, resistente a glifosato e inibidor de ALS, e o nabo, resistente a inibidor de ALS. Então são plantas importantes dentro da cultura do trigo e que nós temos dificuldade no controle em pós-emergência, seja na dessecação, ou seja, o controle seletivo dentro da cultura do trigo. O uso de herbicidas pré-emergentes veio para auxiliar nesse processo de controle, para reduzir a população de plantas daninhas, azevém. No caso, nós temos 3 herbicidas hoje para o controle de azevém para emergência, a base de trifuralina, a base de S-metolaclor e a base de piroxasulfona. E nós temos um herbicida, a base de flumioxazina, para o controle de algumas folhas largas, como buva, como nabo, né, na cultura do trigo. Então são alternativas para reduzir a população e para favorecer ou facilitar o controle na pós-emergência. Nós trabalhamos na safra 2023 com essas combinações de herbicidas, tanto na pré-emergência quanto na pós-emergência. O que a gente observou? Onde tem flumioxazina, junto do pré-emergente graminicida, qualquer um deles, seja S-metolaclor, seja a piroxasulfona, ou seja a trifuralina, houve uma redução expressiva, muito grande, quase em nível de controle de nabo, né, reduzindo bastante a população de nabo na pós-emergência. Houve também nessa combinação um melhor desempenho no controle de azevém. Então, esse conjunto, o uso do pré-emergente, reduziu a densidade dessas plantas daninhas dentro da cultura do trigo. E controlou, logicamente, aquelas que são resistentes. Por quê? Tanto para a flumioxazina, que é um PPO, quanto para os graminicidas, não temos casos de resistência dessas espécies em pré-emergência. Então, isso favorece, facilita muito o manejo, o controle dessas espécies daninhas dentro da cultura do trigo, e é uma ferramenta importante e eficaz e que deve ser utilizada pelo agricultor na composição do controle. Lembrando, o controle ele é construído ao longo da cultura, né? A gente faz com uma boa dessecação, a eliminação completa de azevém dessas folhas largas, e o pré-emergente entra como uma primeira etapa do controle seletivo. E ela não pode ser abandonada para a gente conseguir uma boa eficácia no controle em pós-emergência. Porque na pós-emergência também nós não temos muitas alternativas para o controle. E principalmente na pós-emergência do trigo, se tiver uma população muito alta de plantas daninhas, nós normalmente temos uma janela de aplicação de pós-emergentes muito pequena, muito estreita, muito curta, poucos dias para fazer isso. Porque normalmente ou está nublado, ou está chovendo, ou a temperatura é muito baixa. Então nós temos poucas horas no dia para fazer uma aplicação em pós-emergência. E isso representa muito em termos de resultado de controle. Então nesse conjunto, a redução da população oferecida por esses herbicidas graminicidas em pré-emergência e latifolicidas em pré-emergência favorece muito o controle dos herbicidas pós-emergência. Então hoje, como resumo, hoje, a disponibilidade desses produtos para pré-emergência faz necessário o uso deles. Então, cultura do trigo, com áreas infestadas de gramíneas e folhas largas, é necessário combinar o graminicida pré-emergente com a flumioxazina e depois fazer o controle então em pós-emergência com os herbicidas apropriados.